E chegou o Casal da Taça em mais uma live. Essa é a nossa hashtag Live 9, Noite da Taça, com o tema Casei e agora? Casei. E agora? O que acontece depois É que a uma gente pergunta. casa? Casei e agora? E é uma pergunta que eu fiquei presenciando já faz um bom tempo. E várias pessoas, a gente vê, na verdade, a gente começa a ver situações e começa a presenciar como as pessoas estão perdidas, né? Casam e não sabem nem o que vão fazer, né? Então, achei o tema bem propício para que a gente possa hoje aí estar aí conversando um pouco. As pessoas, a gente está muito perdido na nossa missão, né? Na missão. Já começa pela missão, pela questão da nossa própria natureza, né? Ser mulher, ser homem, no mundo que a gente está hoje as coisas estão bem complicadas. Então a gente acaba estando nesse conflito de informação da nossa missão, de quem a gente é, qual o nosso papel, o que a gente tem que fazer. Sim. Eu tenho que ser mais mãe do marido, ou tenho que ser mais esposa? Eu tenho que ser mais mãe dos meus filhos, ou tenho que ser mais amiga? Não diga não pro seu filho, senão ele vai ficar traumatizado. E aí esses papéis, essa ordem dos papéis, eles vão se invertendo e vão gerando esses conflitos dentro da gente primeiro. E aí quando a gente casa, vem aquela pergunta, né? Casei, e agora? O que eu faço? Né? Eu tenho que ser mãe do meu marido? Eu tenho que ser esposa dele? Eu tenho que já querer ter filho? Não, peraí, primeiro eu vou planejar os filhos. E aí começa toda uma confusão do que fazer, como fazer. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso É hoje. isso aí. E esse tema, assim, na verdade, ele vem ao encontro porque hoje, se a gente for pensar pela estrutura, por tudo, pelo ensinamento que é dado hoje para os casais, até encontro de casais que a gente já presenciou, eles não preparam, na verdade, o casal, né, o que pode acontecer, quais são os primeiros passos, né? Então, fica meio vago as informações. E se a gente for pensar bem, um casamento para dar certo, ele tem que ser bem alicerçado no começo. O que a gente vê, eu já presenciei, muitas vezes, muitas pessoas já vieram perguntar para nós assim, o que vocês fizeram no começo? Né? O que a gente está passando para vocês agora, a gente vai passar para vocês, não quer dizer que a gente tomou essa postura. A gente aprendeu no dia a dia, na vida que foi passando. Hoje aprendeu na labuta, errando. Errando. E hoje, Na dor, com as né? informações que a gente tem, a gente até pode passar para as pessoas que vão casar, né? Ou estão pensando em casar, quais são os teus primeiros passos? Quais são as dicas, as melhores dicas, né, que a gente pode passar aí para aquelas pessoas que vão adentrar nessa vida conjugal, né? E a gente vê o seguinte, como é difícil a gente imaginar o que a gente tem que fazer. Eu estava até conversando com a Evelyn e brotou no meu coração e comecei a escrever sobre esse tema, né, que é um tema tão importante, porque eu vejo que os teus primeiros passos na tua vida conjugal, elas vão ter uma consequência muito grande mais para frente. Sim. Né? Então, eu vejo que hoje, e já presenciei casais que, por exemplo, não duraram um ano de Às vezes casamento. namoro 10 anos, 12 anos. Nossa, a gente Isso! namorava 9 anos. Se Aí dava super casou, bem. Pronto, casou, se casou, perdeu. acabou tudo. E tudo aquilo que eles construíram durante aqueles 9 anos foi pra onde? Pra onde é que, né? Então, é importante a gente trazer esse assunto porque não quer dizer que a gente tenha todas as experiências, como, né, esses exemplos que a gente vai citar aqui, de alguns casais que a gente conheceu, né, que teve essa história de logo depois do casamento se separar. Mas por quê? Porque não houve uma base com eles, né? Então tava ali num namoro, um namorido, dormia um pouco na casa de um, ficava um pouco na casa do outro, não tinha uma responsabilidade, não tinha uma casa, não tinha uma ordem, não tinha os papéis bem definidos. E aí casou, não era isso que a gente queria. E assim, ó, o que eu vejo, às vezes, é a mentalidade. Entendeu? Não adianta você ter uma instrução muito boa se você não tem uma mentalidade boa.
Como é que tu vai usar? A mentalidade é a ferramenta, é como você vai se comportar naquilo. Não adianta você se absorver várias informações e não saber usar elas. E hoje a gente vê e presencia várias vezes que a gente já presenciou, são os casais que não têm mentalidade para isso. O que quando casa, o que vem remete para nós? Se tu for pensar agora, quando você casou, qual foram as dicas que deram para você? Vai lá, aproveita. Aproveita bastante. Aproveita bastante. Nos primeiros anos aproveita, vai viajar, vai então, curtir. Então vamos arrumar filho agora. Vai Primeiro curtir. Aproveita. Vocês são muito novos. Vai aproveitar esses 2, 3 anos aí viajar, da frente, viajar bastante. Trocar de tudo. carro. Então, essa mentalidade do oba-oba, ela pode ter uma consequência muito ruim. Porque é através dos teus primeiros anos de casado, eu não estou dizendo aqui que a gente não possa curtir, não possa viajar, não possa, sei lá, passear. Pode. Até eu nem acho tanto que é oba-oba, entendeu? Porque nem sempre é oba-oba. É porque a gente está numa sociedade, a gente está inserido hoje num momento... botar um momento histórico, né? Porque um dia isso vai passar e nós viraremos história. Mas a gente está num momento histórico em que a mulher precisa ter o seu espaço, precisa ganhar o seu dinheiro e ela precisa ser tão competente quanto o homem. E aí, quando acontece isso, eu não vejo que vai tanto... Entendeu o que eu quis dizer? Que não vai tanto pro oba-oba. Mas por quê? Porque não é a gente que escolhe. A gente tá deixando a sociedade escolher por nós. A gente está deixando os outros escolherem como que a gente vai criar as regras do nosso próprio lar. Como que a gente vai lidar com o marido, como que a gente vai lidar com a educação dos filhos. Antigamente não existia esse negócio de disciplina positiva, olha, vai por aqui, ensina teu filho nesse caminho, porque esse vai ser o melhor, mais tranquilo para vocês. Não existia isso, todas as crianças eram criadas da mesma forma, durante séculos, né? Durante milênios foram criadas da mesma forma. Mas hoje tem uma modernidade que se chama disciplina positiva e você tem que educar daquele jeito. E você não é uma boa mãe se você disser não para o seu filho todos os dias, porque você vai frustrar o seu filho. Você vai deixar ele traumatizado. Então, por isso que eu não vejo tanto que vai pro lado do oba-oba. Eu vejo que vai pro lado de estamos com o barco andando e você tem que deixar o barco fluir no mesmo ritmo que todo mundo. Você não pode escolher a direção que seu barco vai. Falta de mentalidade. Falta de personalidade, falta de força, falta de caráter, falta de outras coisas. Mas se tu for ver hoje, os homens que hoje pensam em casar, eles são imaturos para isso. Eles não têm uma maturidade, porque eles acham que casar é simplesmente tu ter uma casa e casar com uma mulher e pronto. Uma mulher bonita, vai ter a hora que ele quiser. E ficar ali pronto, não é assim. Né? Então, quando eu falo oba-oba, eu vejo que a questão do oba-oba não é quer dizer assim, porque são 2 guri pequenos, algo do tipo. Não. Oba-oba assim, é que não tem essa preocupação no dia, né? Não tem essa preocupação no dia de amanhã, não é? O que vai acontecer, porque tu imagina o seguinte, são 2 pessoas diferentes, né, com educações diferentes, elas casam para construir uma família. Então a gente casa para construir uma família. A gente não casa para, eu vou viver com ela e daqui a pouco eu vou terminar com ela. Não, tu tem um objetivo, tu vai casar para sempre. Não é esse o objetivo do casamento? Casar só depois de passar em um concurso. Então, tu tem que pensar o seguinte, quando eu falo oba-oba, porque hoje essa juventude de hoje, eu não digo nem juventude, mas as pessoas hoje, elas não têm essa cultura de saber assim se preparar para isso. Porque quando a gente casa, eu vejo que quando a gente casa, a gente quer constituir uma família e gerar vidas. Então, imagina o seguinte, eu vou casar agora e eu já vou dizer para minha esposa, olha, daqui a uns 3, 4 anos a gente vai ter filho, tá? Então, até como tu vai entrar naquela que tu falou no teu história lá de planejar... Eu ia perguntar se tu viu uma história hoje. Eu vi a tua história. Hoje ele viu. Eu vi. Tu falou de planejar, a mulher perguntou pra ti, né, pessoa, né? Ela perguntou assim, o que ela poderia comer, se alimentar, porque ela tá pensando para planejar os filhos, né? Isso. Para começar a planejar para engravidar. Então, assim, a gente tá... Olha só a mentalidade, né?
A gente tá com uma mentalidade que eu preciso planejar um filho. Eu vou escolher o dia que eu vou engravidar, a hora que eu vou ganhar, eu vou poder decorar o quarto, eu vou esperar eu ter uma boa condição financeira para eu poder ter esse filho, porque, né, o filho é fruto de uma conquista, o filho ele é fruto de uma vontade, o filho é fruto de um desejo meu, que eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho. E não se vê mais o filho como um dom de Deus, como Deus é que vai me dar, não na hora que eu vou pedir, não na hora que eu estiver preparada, não na hora que eu tiver condição financeira. Deus não vai olhar para isso. Deus não vai olhar se você tá com dinheiro na carteira, Ele não vai olhar se você tá doente, Ele não vai olhar se a tua despensa tá cheia. Deus não vai olhar esses detalhes. Ele simplesmente vai mandar no momento oportuno, porque Ele já planejou isso já está planejado. Só que daí nós, com a nossa falta de preparação, com o nosso egoísmo, com a nossa soberba, com a nossa falta de maturidade, de mentalidade, a gente vai lá e diz o quê? Eu vou planejar um filho na hora que eu quero. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes pode acontecer de Deus abençoar, que nem foi com a gente. Nós tivemos essa graça de quando nós falamos assim, não, agora nós vamos ter filho. Porque 3 meses eu tava grávida da Stephanie, a Melissa, primeiro ciclo, já engravidei. Então assim, nós fomos abençoados, porque na nossa miséria, no nosso planejamento, Deus permitiu. Mas e se Deus não tivesse permitido? E se nós não tivéssemos as nossas 2 meninas, as primeiras, que foram no nosso planejamento, não no planejamento de Deus? Né? Deus ainda foi bondoso, ainda disse assim, não, eu vou dar essa oportunidade para eles, porque lá na frente eles vão se consertar. Lá na frente eles vão dar bom ainda. Né? E olha que a gente tá correndo atrás ainda. E olha que tem, né? Estamos correndo atrás ainda. E tem a galera que vira mãe de pet. Nossa, bem lembrado. Bem lembrado. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Esse cuidado de lembrar que podemos sim planejar e Deus pode sim abençoar? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer do nosso sonho, do nosso desejo, do nosso planejamento, estar alinhado com o sonho e planejamento de Deus e se cruzar ali, né? Os sonhos, ele entrelaçar e dar boa, e dar certo. Mas às vezes isso não acontece. E se isso não acontece, o que vai acontecer com essa pessoa que planejou? Ela vai se frustrar, ela vai dizer por que Deus não tá olhando pra mim, por que Deus não tá fazendo a minha vontade. Poxa, eu esperei tanto para ter esse filho, né? Vai se colocar talvez num lugar de vitimismo. Sim. Eu esperei tanto por esse filho e agora que eu quero, Deus não quer me dar. Mas é engraçado essa questão de vítima, né? Como a gente gosta de virar vítima. E a gente sempre olha para, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Mas o que acontece muitas vezes, o que acontece com a gente são consequências dos nossos atos. Sim. A gente vai construindo e a gente esquece que essas consequências de esses hábitos errados, esses pensamentos errados, esse caminho que às vezes a gente pensou, eu vou pegar esse caminho mais curto para ver se vai dar certo. Existem as consequências. E quando a gente não planeja, e aí que está, casei e agora, e se a gente não planejar esse começo, a gente vai ter dificuldades muito grandes na frente. Sim. E a gente pode o seguinte, tem 2 coisas que podem acontecer. Você ter a dificuldade, você olhar para aquela dificuldade assim e encarar aquilo ali, vocês dois encarar e vamos tocar a vida para frente, é isso e vida que segue. Ou caiu a casa. Mas quando cai a casa é porque lá atrás você não construiu uma base, o alicerce da sua casa. Você esqueceu de alicerçar aquela casa com cimento, com concreto mesmo. Chama a base bem firme, né? Porque a crise ela vai vir. Anderson, poxa, então tu tá pensando assim em desgraça? Não, ela vai vir e é bom que venha. Porque através da crise... O casal só cresce se tiver crise, Só se tiver crise. Mas Anderson, tu vai querer crise. É importante a crise. Ou é crise, ou DR, não sei o jeito que você dá o nome. Se a gente for parar pra pensar, na verdade eu acho que na verdade a briga, a crise, ela existe mais quando o casal não tá maduro, né? Se a gente for parar pra pensar. Não que não aconteça isso com a gente, né? São processos. Mas se a gente for parar pra pensar,
As pessoas acham que a gente não briga, a gente briga muito. Mas assim, até um ponto da nossa vida, do nosso tempo de casado, era briga, era biquinho, virava um pra cada lado, né? Com certeza. E depois de um tempo que você vai convivendo, você vai tendo ali uma certa abertura também em querer solucionar essas coisas e não deixar pro dia de amanhã, né? Que tinha alguém que deixava sempre pro dia de amanhã. Quem será, eu não né? vou falar quem era. Quem não será? vou falar quem era. Passa um tempo, que daí a maturidade vem chegando, e a gente começa a querer, a não deixar pra depois, pra resolver. E aí, nisso, o casal começa a ganhar em amadurecimento no sentido, poxa, eu sei que isso magoa ele. Eu sei que se eu deixar pra amanhã, ele vai ficar magoado. Eu não queria resolver hoje. Eu continuo não gostando de resolver no mesmo dia. Mas aí você começa a pensar no outro, né? E ceder, e dar oportunidade pro outro, e deixar o outro também... né? E aí, ali vai começar... Às vezes a gente pensar que a DR vai dividir, a DR vai fazer o casal se afastar. Mas assim, ó... É o contrário. Esse ponto que você chegou está assim porque existiu algo lá atrás que teve que ser construído. Houveram muitas DRs para chegar a essa conclusão. Tá, porque o que ela está falando agora é como se já tivesse um alicerce, já tivesse pisando em cima do concreto, uma coisa dura, uma coisa sólida, e você pudesse caminhar. Porque se você não construir, o que é construir? Né? A gente fica pensando assim, mas Anderson, qual é o passo que a gente tem que dar se eu quero casar? Primeiramente, eu acho que tu tem que começar a construir junto com aquela pessoa e criar com ela hábitos em comum. Pensando junto, querendo junto, construir junto. Porque quando a gente casa, a gente está com a mentalidade de solteiro. É meu dinheiro, é a minha vida, eu quero isso, eu gosto disso, eu amo disso. Não, é diferente. É nosso dinheiro, nós gostamos disso. O nós entra. Então, tem que ser quebrado isso. E se a gente for pensar, quantas crenças a gente carrega na nossa vida e quando a gente casa entra em conflito. Esse conflito ele entra... como que a gente pode dizer assim, um conflito entre duas pessoas, porque você tem uma crença e a minha esposa tem outra crença, mas como você vai chegar num patamar junto e pensando nesse mesmo conceito, nós temos que melhorar nisso, é porque você tem que construir isso, tá? Então eu vejo o seguinte, né? Eu até tenho anotado aqui. Se a gente for pensar, pensar assim, o que a gente poderia, assim, se eu casei agora com a Evelyn, o que eu deveria fazer? Primeiro, eu preciso quebrar as minhas crenças. Mas Anderson, a palavra quebrar mesmo, não é dizer o seguinte, eu vou guardar, não, eu vou deixar de lado. Primeiro, o que é crença? Né? Vamos só definir o que é crença. Crença é uma certeza que você tem, né? Sim. É uma certeza. Então, eu tenho uma certeza... Vou dar uma crença bem clara pra vocês que vocês vão entender. Vocês que já são minhas seguidoras há mais tempo, vocês já vão entender de cara. Eu tinha uma crença muito forte dentro de mim que o dia que eu fosse ter filho, eu ia parir de parto. De via de parto natural. Eu tinha essa crença muito, muito, muito enraizada em mim. Por quê? Porque minha mãe teve 3 partos naturais. Porque a minha avó teve todos os partos naturais. As minhas 2 avós tiveram partos naturais. Parte de mãe e de pai. Porque meu pai achava lindo. Né? Meu avô era super a favor da amamentação. Lembrando agora do vô. Que toda vez que via minha mãe dando de mamar, achava a coisa mais linda do mundo. Então, eu cresci numa família em que isso era muito natural. Dar à luz, parir, né? Então, eu tinha uma crença muito forte nisso. E quando engravidei da Stephanie, mesmo sem estudar, mesmo sem ter lido livro nenhum, naquela época não tinha Instagram, não tinha muito Facebook. Acho que a gente foi ter Facebook e a Stephanie tinha uns 4, 5 anos só, quando a gente criou o Facebook. Então, a gente não era... Era junto ainda. Era junto ainda, né? A gente não era muito conectado, assim, né? De YouTube, essas coisas, não tinha muito.
Então, assim, eu não tinha meios por onde estudar. O que eu escutava de parto era o que eu tinha escutado da minha mãe, o que eu tinha escutado da minha sogra, que era muito difícil, que era muito Mas assim, ó, sofrido, se tu for mas ver, que era a melhor coisa do mundo. sim. Mas se tu for ver assim, ó, a gente tem, acho que podemos até colocar como 3 tipos de crença. A hereditária, que vem de família, a social, que é a sociedade que te coloca aquela crença, embutindo. e aquela crença pessoal. aquela xodozinho teu, entendeu? Quando a Evelyn fala dessas crenças aqui, eu vejo assim, eu penso nas minhas, né? Quantas crenças que eu trouxe da minha família, dos meus pais, que incumbiram isso em mim, né? Tipo, a minha mãe, ela sempre fala o seguinte, olha, dá o passo conforme a manta. Dá o passo conforme a manta. Quer dizer o quê? Gasta aquilo que tu pode. É uma crença. Ela colocou isso para te ver, ó. Isso faz muito tempo. Eu já estou há 19 anos com a Evelyn, 15 anos casado. Isso está na minha cabeça. É uma crença. É uma certeza que ela incumbiu dentro da minha cabeça. Incutiu. E está ali. Incutiu, desculpa. Incutiu, está na minha cabeça isso. E quantas vezes eu já falei isso? Nossa. Bah, falei um monte de vezes já. Ô, amor, vamos fazer um negocinho. Não dá. Porque Entendeu? o dinheiro, tal. Mas o cartão... Não, né? Entendeu? E isso foi uma grande dificuldade no início do nosso casamento. E é uma dificuldade. E assim, ó, é errado? É certo? Não. Aqui a questão não é certo ou errado. Lembra que eu falei que quebrar? Porque o que acontece? Quando a gente casa, a gente separa-se da vida dos pais e a gente vai formar uma nova família. Então, quando eu falei quebrar, é porque a gente tem que entrar num bom senso, porque agora eu estou constituindo uma família, eu quero gerar uma família, uma coisa nova. Então, aquela crença que eu trouxe da minha mãe, se ela não encaixar junto da minha família, eu tenho que quebrar. Ah, mas Anderson, é a tua mãe que te ensinou. Tudo bem, ela me ensinou. Mas agora eu tenho que pensar o seguinte, é a minha esposa, é a minha família. Ó, uma crença bem bacana para trazer aqui, que aconteceu na nossa família, assim, já que a gente está partilhando de pai e mãe, né? O Anderson veio numa família que os pais dele eram CLT. Sim. Né? Então, trabalharam, carteira assinada, tua mãe trabalhou com o vô lá, né? Trabalhou. E eu venho de uma família de pais autônomos, que não tinham carteira assinada. Né? Não tinha o salarinho ali no dia 1º, no dia 5. Então, era no suor do trabalho ali, né? E aí, quando a gente casou, eu trabalhei em algumas empresas CLT. E não dava, né, amor? Tu lembra? Não encaixava? Tinha um ponto pra bater. Não que eu tivesse dificuldade com horário, porque o Anderson sempre foi muito pontual e ele me ajudava com isso. Mas eu dizia pra ele, não dá. Tem alguma coisa que me prende. Eu não conseguia evoluir, eu não conseguia uma promoção. Eu era muito boa no que eu fazia. Batia as metas de venda, tal, fazia tudo. Mas tinha uma coisa que quando era pra me impulsionar, pra eu ir lá e conseguir um cargo melhor, eu não lutava por aquilo, porque eu me sentia presa, como se eu estivesse dentro de uma jaula, dentro de um apartamento. Tipo, cumprir um horário fixo pra mim era trabalhoso, porque eu não entendia. Daí depois de muitos anos que eu fui entender que era uma crença que vinha da educação dos meus pais, porque eu via meu pai tendo liberdade de horário, minha mãe entrava e saía no salão a hora que ela queria. Entende? Então, eram crenças que veio lá da educação dos meus pais pra mim. Talvez, se naquela época eu tivesse entendido que isso era uma crença, eu poderia ter quebrado e hoje eu poderia estar muito bem trabalhando no escritório, tá lá com um cargo super bem, né? Sei lá. Mas eu não consegui naquele momento da minha vida quebrar aquela crença. Tanto que todas as empresas que eu trabalhei, eu pedi demissão. Então, Nenhuma eu fui demitida. Então, é isso que a gente está pensando, o que isso que a gente quer passar para vocês, que a gente precisa quebrar isso. Quebrar mesmo. Aquilo que não vai somar nessa vida nova conjugal, ela tem que ser quebrada. E surgir e fortalecer novas crenças, se for preciso. Né? Outras crenças que a gente sempre vive falando, né? Tipo aquela, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. É tão difícil. É tão difícil. Quantas coisas a gente já enraizou na nossa cabeça, na nossa vida, que a gente traz isso para dentro do nosso lar.
nesses primeiros passos que a gente está dando. E isso influencia. Coisas do tipo assim, ó. Conversei com uma pessoa hoje e ela disse assim pra mim: Evelyn, eu fiz uma coisa que você me falou muito tempo pra eu fazer e eu fiz e foi tão bom. A gente que é mãe empreendedora em casa, a gente precisa, às vezes, pedir ajuda pro marido, pedir ajuda pra uma comadre, né? Se a gente tem alguém perto. Olha, meu amor, pra eu desenvolver meu trabalho, eu tô precisando uma vez na semana chamar alguém pra fazer uma tarde de limpeza aqui em casa, me ajudar numa faxina, me ajudar em alguma coisa. E às vezes a gente não pede. Por quê? Porque a gente acha luxo ter uma mão de obra pra ajudar. Porque a gente acha, o que as pessoas vão pensar? Eu tô deixando de cuidar dos meus filhos pra ter uma faxineira. Isso é uma crença dentro da nossa cabeça. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Eu acho interessante, isso estava muito enraizado em mim. E olha que já virei essa chave. Né? Mas eu sempre pensava assim, mas será que eles vão pensar de mim? Se eu botar um vídeo, será que eles vão pensar? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Então, olha como a nossa cabeça é. Né? E isso que a gente está falando para vocês, na verdade, faz poucos anos aí que a gente vira a chave, que a gente quebra. Não é uma coisa assim tão fácil. Mas por quê? Porque no começo do nosso relacionamento, quando a gente teve nossos primeiros passos, a gente não pensou nisso. Não. A gente não pensou em alicerçar. Graças a Deus... Deus foi consertando a gente. Deus foi consertando, foi arrumando, foi transformando do jeito que a gente está hoje. E ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente não pensou nisso. Né? E se hoje a gente está passando para vocês, é porque a gente está pensando... É porque, na verdade, a gente viu essa necessidade, né? Esse cenário que a gente está vivendo hoje, como os casais hoje estão se relacionando, como eles estão querendo levar essa vida de casado. Né? Então, isso faz a gente pensar e refletir nisso. Né? Outra coisa que eu vejo que é uma crença muito, que eu até anotei aqui, tenho a necessidade de ser amado. Quem que não quer ser amado? Isso aí pega muito na educação dos filhos. Sim. Muito. Por exemplo... as mãezinhas Nutella de hoje, né? E eu me incluo nessa porque estamos num processo, né? Ai, não, mas tadinho, né? Só uma balinha antes do almoço. Quem nunca? Ai, tadinho, tá com fome, tá com tanta fome. Não, come, filhinho, come uma bananinha que daqui 10 minutinhos o almoço já tá pronto. Coitadinho, né? Não tem essa? Tem. Isso pega demais na educação. Qual que é a frase que tu falou ali? Perdi o script. Não tenho, tenho necessidade de ser amado. E aí, o que a gente faz isso? Quando a gente dá o biscoitinho ali pro filho, né? Dá bananinha, dá um negocinho antes do almoço. Não, meu filhinho, à tarde ele vai me obedecer. Se eu tratar ele com amor, se eu mimar ele vai ser obediente à tarde. Só que a gente se engana, né? A gente se engana porque a gente precisa que o nosso filho vá ali, dê um abraço. Obrigada, mamãe. Tu não quer corrigir teu filho. Se tu falar, não, agora não é hora de bolacha, agora não é hora de comer um biscoitinho, agora é hora de você esperar o almoço ficar pronto. Mas, mãe, não tem mais, filhote. Fulano, ciclano, beltrano, quase que eu chamo o nome de um filho aqui. Não tem mais, não tem. Agora não é hora, agora você vai esperar 10 minutos. Aí a gente não tem a virtude da paciência. A gente não quer corrigir o filho chorando, porque senão vai atrasar mais ainda o almoço, ele vai reinar mais ainda. Aí o que a gente diz? Tá bom, pega uma bananinha aqui, come um biscoitinho, e aí você vai ficar com aquela sensação de que, meu filho me ama, porque eu dei a bolacha que ele pediu. Ele me ama porque eu dei a banana que ele me pediu. E não é assim que as coisas funcionam. Hoje eu vi um vídeo bem legal, não sei se eu cheguei a te mandar, amor. Um vídeo que falava assim, ó... Ai, me fugiu. Já lembro do script. Já lembro. Fugiu da cabeça. Minhas vitaminas, gente. Sou obrigada a tomar magnésio. A Jéssica colocou aqui no comentário que ela falou, agora eu posso dizer que foi ela.
Ela botou ali, ó. Eu bem plena fazendo o meu almoço, agilizando as minhas roupas, enquanto a minha amiga veio me ajudar na faxina. Hoje foi um dia bem leve, graças a Deus. E foi leve por quê, né, minha amiga? Foi leve porque tu conseguiu quebrar essa mentalidade. Que Parabéns. você vai conseguir produzir mais se a gente for humilde para pedir ajuda, né? Aí que tá o negócio. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente não dá conta. E que tem outros lugares que nós somos mais importantes naquele momento, ou naquele dia, ou naquela hora em específico. Você tinha as encomendas para entregar, né? Então, naquele momento, se você está sendo mais bem paga, fazendo a encomenda dos seus clientes e contratando. E também, olha só a riqueza disso. Quando a gente gera riqueza pra gente, financeiramente falando, a gente também dá oportunidade para que outra pessoa também ganhe dinheiro. Porque essa pessoa que você contratou para te ajudar, ela não fez de graça. Você precisou pagar. Sim. Então, você tá, além de estar te ajudando a tua casa, né, com o teu empreendimento, você tá dando oportunidade para uma outra pessoa também ter renda, também ganhar um dinheiro. E aí você consegue quebrar essa crença, né, dessa forma. Teve uma pessoa que botou aqui um comentário lá em cima, amor, só vou puxar esse comentário agora, para depois eu não esquecer. Quando o marido não é aberto à vida, ela é aberta à vida e o marido não. Existe isso? Eu sou aberta e tu não? Sim, existe. Mas assim, ó, eu vejo o seguinte, né? Abertura à vida. Quando a gente casa, né, a gente tem aquela promessa, é até bonito, né? É tudo bonito, né? A gente promete, a gente até fala coisas que a gente nem sabe que falou depois, né? Se tu for pensar, se tu não lembra, vê o vídeo do teu casamento. Olha o que tu falou. Olha o que tu prometeu a Deus. Então, eu vejo o seguinte, hoje a gente está num cenário que as pessoas ainda pensam que o filho é um problema. O filho não é um problema, eu estou dizendo assim, o filho é um gasto. O filho sempre vai ser um gasto, sempre vai pesar, ou algo do tipo. Hoje ainda existe muito enraizado isso. Tenha um só, um casalzinho, porque é um gasto que tu vai ter. E isso está muito enraizado ainda na nossa sociedade e nas nossas crenças ainda. Mas eu vejo que está tendo uma mudança. Uma mudança, ela é pequena, mas essa mudança ela está vindo. Apagou a luz. Desculpa aí. Tá. Mas essa questão do homem, né, você ser aberto à vida e o seu esposo não, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, não houve esse alinhamento lá no início do casamento. Né? Assim, não dá de ir contra ele agora. Né? A gente tem que saber, ter mentalidade, tem que usar a sabedoria que Deus nos deu. Não dá dizer o seguinte, sou aberto à vida e assim vai e pronto. Não é assim. Tem que pensar o seguinte, vocês são um casal, tem que pensar juntos. Ou eu vejo que eu e a Evelyn, a gente tinha essa mentalidade também. E durante um bom tempo, tô arrumando o fio aqui, gente. E durante um bom tempo, eu me abri e ele não. A gente ficou o quê? Acho que uns 6 meses por aí, né? No processo. Acho que mais. Mais? Quase um ano. Eu dizendo pra ele, né? Falando pra ele, olha, mas é importante. Olha, mas não é bem assim. Olha, o que ensinaram lá na catequese dos noivos foi errado. Né? Porque eu passei por um processo de... Como é que eu posso dizer pra vocês? Posso até dizer quando é que foi, assim. Quando eu fiz o curso de doula em 2018, eu acho. 2018, 2019. A gente já tinha o Benjamin e já tinha o Joaquim. O Joaquim tava com 6 meses. E antes do curso de doula, a gente já tava no processo. Na verdade, na gravidez do Benjamin, a gente já decidiu romper, né? Com o uso de contraceptivos, vamos dizer assim. E aí, quando o Joaquim veio, ele já veio com a nossa mentalidade de que, ok, se tiver mais um filho, ok. Mas não essa abertura de ter todos o que Deus tiver para dar pra gente, entendeu? Até o 4, ok. Mais de 4, nós iríamos ter que parar e repensar. Então, a gente ainda tava meio inseguro. Mas por que tinha essa mentalidade? Porque estava enraizado o pensamento seguinte, filho é um gasto. Sim.
Filho é um gasto para ti, Anderson. Tá? Tu vai ter dificuldade, tu vai ter que trabalhar muito, tu vai ter que viver trabalhando. Viver trabalhando. Né? Então, vocês precisam ter vida, vocês precisam aproveitar. Vocês têm que aproveitar, vocês precisam ter Vocês vida, vocês são muito jovens. Olha tantas crenças que a gente está falando, né? E a gente acreditava em tudo aquilo mesmo. Isso. E a gente achava assim, filho Isso dá trabalho. era, como a Evelyn explicou, era uma verdade. E a gente precisou era uma quebrar certeza isso, pra nós. né? Quebrar isso mesmo. Porque, na verdade, não estou dizendo que as pessoas que Gente, as pessoas não fazem, isso, elas não fazem isso por com maldade, elas fazem por ignorância. Que não sabem. Falta de conhecimento. Não sabem, né? Então, eu vejo o seguinte, a gente precisa amadurecer muito. E a questão, voltando à pergunta dela ali, né? O que ela faz, o que ela deve fazer? Na verdade, eu acredito que tem duas coisas que tens que fazer. Primeiro, tu tem que rezar. Pedir para Deus, para te dar sabedoria, para poder falar do jeito correto. Porque... Eu tenho uma dica bem boa. Qual? Porque a gente também precisa rezar e a gente também precisa ter atitudes, né? Então, ia falar agora, tem duas coisas. Aqui em casa, a gente não faz muito isso, mas é uma coisa que eu tô com vontade, até vou partilhar contigo agora, amor. Uma coisa que eu tô com vontade de fazer que eu não falei pra ti ainda. Eu faço a leitura em voz alta com as crianças. E eu tô com vontade de a gente começar a fazer uma leitura junto, eu e você. Porque às vezes a gente, na nossa correria, a gente... tem tanta coisa pra fazer, pra rezar, ali, misericórdia. Ali, mas enfim, eu tô com vontade de botar isso em prática. Pode ser que a gente faça isso quando a gente tiver velhinho, né? Mas assim, pegar um livrinho ali, ter um livrinho de cabeceira do casal, sabe? Hoje eu vou ler esse capítulo aqui. Amor, eu tava lendo hoje à tarde, olha que interessante. E aí você vai lá e lê, tá? Isso não vou ser bem clara pra você, tá? Isso não é manipulação, é um momento que você vai criar pro teu marido. Não precisa começar com um livro de abertura à vida, entendeu? Você vai pegar um livro de romance, um livro de poesia, a Bíblia, por que não a Bíblia? A Bíblia é o principal livro que você pode começar a fazer isso. Lendo salmos, amor, toda noite nós vamos ler um salmo junto. E aí, quando pegar gosto e tiver gostoso de compartilhar esse momento com teu marido, amor, escolhe um livro, vamos ler um livro eu e você. Aí vocês vão ler aquele livro. Até que vai chegar o momento e você pode ler um livro chamado Amor que dá vida. Amor que dá vida? Isso aí. É aquele livro da Kimberly Han. É um livro maravilhoso que trata da abertura à vida. Eu li esse livro quando eu chegava em casa, eu falei, amor, no livro que tal parte, não sei o que. E a Kimberly não sei o que. Dele, sério, eles eram protestantes. Tá, mas como é que era? Não sei o que. E aí eu ia partilhando com ele a história. E aí as coisas, elas vão se encaixando. Daí ele vai escutar alguma coisa e vai dizer, lembra aquilo que tu me falou? Né? É criar oportunidade para que vocês dialoguem sobre o assunto. É sobre o assunto, né? É sobre o assunto, entende? É porque você não pro vai homem manipular. É mais difícil. Eu acredito que pro homem é mais difícil. É porque tem mulher que acha que, não, mas aí se eu fizer isso eu vou estar confrontando, eu vou estar manipulando meu marido, né? Não. Tá, é porque, e também assim, tô falando já isso porque tem mulher que faz achando que tá sendo a mulher sábia. Não, eu vou falar isso aqui, depois eu vou fazer tal coisa, e depois já vai criando caraminhola na cabeça, e isso não é saudável, porque isso daí de fato é manipulação. Mas criar, meu amor, eu tô com essa questão na minha vida. Como que a gente vai lidar com a abertura? Isso tá me incomodando. Né? Na hora ali do ato conjugal, a gente usa, não posso falar muito essas palavras aqui, até porque aí deve ter criança também, né? Mas a gente usa ali, né, um método que não é bacana, a gente interrompe alguma coisa que também não é bacana, a gente usa comprimido todos os dias, que também não é bacana, e ali você vai conversando com o teu marido, expondo que aquilo tá te ferindo, expondo que aquilo é desconfortável para você. Porque se não houver o diálogo, você vai continuar nisso. Né? Não precisa ser a chata. Em todo ato conjugal, dizer que foi desagradável, dizer que aquilo não é vontade de Deus. Não, é uma construção, é um passo a passo. Não é tudo de uma vez. O Amor que dá vida, da Kimberly Han, é maravilhoso esse livro. Por ele também clareou nossa abertura à vida. Tá vendo? Mais um testemunho desse livro. É muito bom, realmente. Ele fez bastante sentido para mim aqui e para muitas pessoas que eu conheço. Então, a dica que eu te dou é compre este livro. Primeiro, deguste ele você. Isso. Anote, interiorize. E vai lendo ele, vai rezando, vai lendo e vai, né?
criando essa mudança na tua mentalidade primeiro, para que depois você consiga com clareza verbalizar isso pro teu marido. Né? E converse com outras amigas que já são abertas à vida. Isso também ajuda. Fico à disposição também com esse quesito. O padre Diego, sua bênção, padre. É uma mudança cultural terrível. O filho era uma bênção. O filho era uma bênção. Hoje ele é um plano, né? Ele é um plano. Você vai planejar se quer ter ou se não quer ter. Se vai ter, vai ser mãe de pet, se vai ser mãe de filho. Né? Então tá tudo muito invertido. Infelizmente essa é uma triste realidade que nós temos nos dias de hoje, né? Sim. Então assim, a gente precisa quebrar as crenças, tá? Para o nosso começo. Eu lembrei o que eu tinha esquecido daquela hora. O que era? Era sobre mimar. As pessoas estavam dizendo assim, era um vídeo que falava alguma coisa nesse sentido. Sobre mimar o filho. Porque tem que mimar o filho, porque o filho precisa ter tudo, porque o filho, né, o pai e a mãe tem que fazer as vontades do reizinho e da princesinha. Por isso que vem esse pensamento na nossa cabeça, que o filho é um gasto. É um gasto. Porque tu pensa o seguinte, eu tenho que sempre dar o melhor para ele. Aí tu pensa o seguinte, eu tenho que ser o dar melhor tudo que eu colégio, não tive. o melhor escolinha de futebol, o melhor não sei do O dia que, eu o melhor tiver um viagem, filho, melhor, eu melhor, quero melhor. dar tudo pro meu filho que eu não tive, porque eu sofri muito. Vitimismo. Vitimismo, sentimentalismo barato. Eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. A gente era tão pobre, tão pobre. Aí assim, aí tu pensa o seguinte, tu nunca fosse a Disney, mas assim, eu quero dar uma viagem pro meu filho a Disney. Esse é o teu sonho, é umas não é o sonho do loucura. teu filho. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Nem eu, nem o Anderson, nós tínhamos esse sonho de ir pra Disney. Nunca, né? Não, pra mim não. Também pra mim não. Pra mim terra Não tô dizendo que a gente não vai um dia, né? Quem sabe? Quem Pode sabe? ser, hein? Pode ser. Pode ser. Mas não é um sonho, assim, algo que a gente construiu na nossa cabeça. E a gente nunca botou isso pros nossos filhos. Aí, um dia, não sei o que a gente tava falando aqui em casa, daí eu mostrei pra eles ali os negócios dos filmes. Tem a Disney, não sei o que, pra nós viajar, eu fazendo um trabalhinho ali com eles. Aí eu assim, quem sabe um dia a gente vai na Disney? Mãe, o que é esse negócio? Eles nem sabiam o que era Disney. Nem faziam ideia o que é Disney. Então, às vezes, o pai e a mãe falam assim, eu só vou ter um filho se eu puder fazer as vontades dele pra levar ele pra Disney. A criança nem sabe o que é, gente. Nem sabe. Se comprar uma bicicleta pra ela, daquelas sem rodinha ainda, aquelas de madeira sem rodinha, já tão feliz da vida. Mas o que eu tava lembrando do vídeo que eu vi era sobre mimar. E aí o vídeo falava assim, você não tem que mimar o seu filho, você tem que mimar a sua esposa. Tu passou pra mim. Me lembrei agora. Lembrasse? Lembrei. Agora tu lembrou? Tem que mimar minha esposa. Mais mimo que eu dou pra ti. Tem que mimar a sua esposa, porque através do seu mimo para com a sua esposa, vai refletir. Os seus filhos vão ver o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, o quanto ela... Aí vem o respeito, né? Isso, vem o respeito. Eles vão olhar pro pai como uma figura de admiração. Nossa, a mãe tá bonita com esse batom que ela tá usando, foi o papai que deu de presente. A mamãe ganhou flores no Dia das Mulheres, porque o papai deu de presente. E aí o que tu fez? Deu pra mim e deu pras meninas também, né? Por quê? Porque isso é importante pra criação deles. Eles vão crescer saudáveis ao ver um casal que, né? A mamãe respeita o papai. Olha como a mamãe trata o papai. Ele dá presente pra ela, ele mima ela. Tá? Eu quero isso também um dia. E não querer que o pai e a mãe façam isso por eles. Não que não possa, né, de vez em quando rolar um agrado, não é isso, gente. Mas é nesse sentido de mimar. Essa é a pergunta agora. Eu te mimo ou não? Ultimamente, eu acho que tá me deixando bem sem vergonha. Tu responde isso aí porque tu passasse um vídeo pra mim e botar sem pagar merda agora. Tu tens que responder. Eu acho que ultimamente tu tá... Não, tá num sem vergonha bem modesto. Vocês viram como é que é as coisas? Eu sofro, na verdade. Vocês estão aí, gente. Eu sofro com esse negócio todo aí, cara. Entendeu? Tu tem que sofrer mesmo? Deus mandou tu prover? Deus provê, tu proverás. É uma cruz. Olha, é a cruz que a gente tem que carregar. Olha, Anderson. Mas voltando ao assunto, né? A gente tem que quebrar as crenças. Aí eu tava pensando o seguinte, não é só as crenças que a gente tem que quebrar. A gente tem que quebrar algumas... Temos que colocar também algumas atitudes no nosso começo do nosso relacionamento. E uma das atitudes que eu coloquei aqui como dica é respeitar o limite do outro. Como tu vai saber qual é o limite da tua esposa? Conversando?
né? Tu tem que Tendo dialogar. DR. Tendo DR. Mas tu tem que respeitar. Ela tem um limite. Ela não vai ser a melhor mulher. Ela vai ser construída no teu casamento para que aquela mulher que tu deseja vai ser construída no teu relacionamento. Mas você sonhar que ela vai ser a melhor mulher no teu começo do teu relacionamento, ela não vai ser. Tá? Porque é o seguinte, quando você casa, é engraçado, né? Agora vem esse pensamento na minha cabeça. Tu pensa o seguinte, quando você está namorando, vê só coisas boas. Ela só mostra coisas boas, só as qualidades dela. Tu vai noivar, a mesma coisa. Quando você casa, aí sim você conhece a sua esposa. Tô até olhando aquela fotinho nossa lá com as tacinhas. A noite da taça começou ali, Anderson. Nós temos uma foto mesmo. Bem ali. Depois a gente mostra a foto. Mas só vai se conhecer a pessoa porque isso é do ser humano. Quando a gente está no namoro, a gente não vai mostrar os nossos defeitos. Não vai. Isso é ser humano, é nós. Nós somos assim. Nós queremos dar o melhor, mostrar as nossas qualidades. Olha como eu sou isso, olha eu faço isso. Na verdade, a gente até mostra, mas a gente tá tão apaixonadinho, a gente tá, ai, lindo, ai, ele é tão querido, ai, ele é tão engraçado, ai, ele me faz rir, me faz tão feliz, que a gente não vê, entendeu? Mas a gente esconde um pouco. Não, mas a gente pode até esconder. Não é, mas o esconder não é uma maldade do ser humano. É porque ele quer ser o melhor para aquela pessoa. Ai, Anderson, não é maldade de ser humano. Claro que é maldade, nós somos ruins. Eu sei que a gente é ruim. Lá vem tu com teu teologia paulo freireana. Não fala assim. Mas assim, claro que a gente tem a maldade, sim. O ser mas humano não, a nasce gente não usa... bom, a sociedade é que o corrompe. Pior que é, cara. É crença, viu? Crença. Eu acabei de mostrar uma crença nele. Como o ser humano... Ai, a pessoa é boa. Ai, Evelyn, fulano de tal é tão bom. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Anderson, para, amor. Tu é muito ingênuo. Eu não via maldade nas pessoas. Ele não via maldade nas pessoas. E não vejo maldade nas pessoas. É porque primeiro eu vejo que a pessoa, ela quer fazer o bem, cara. Tá sem som pra mais alguém? Eu acho que por enquanto só pra você, Lori. Sai e entra de novo. Às vezes volta. Entendeu? Isso aí... Até eu perdi o fio da minha É porque eu te contei, né? Te mostrei uma crença ao vivaço. Quem sabe faz ao vivo. Quer derrubar, né? Ai, eu não. O que a gente tá falando? A gente tava falando da teoria do Paulo Freire. Não, mas a gente tava falando do namoro... Namoro que as pessoas escondem. Isso. Né? Aí tu vais conhecer a pessoa que vai viver contigo, né? No teu casamento, formando a tua família, quando você casa. Kátia, compartilha com 3. Tá rindo, tem que compartilhar com 3 amigas pra rir também. Vai lá. Você vai conhecer essa pessoa quando você vai casar. Vai conhecer, aí vai vir os defeitos. Vai vir aquilo que ela não mostrava pra você. Tu quer conhecer uma pessoa, se a pessoa é bagunceira ou não? Conhece primeiro o guarda-roupa dela. Clique. Por quê? Tu vai saber se essa pessoa é bagunceira ou não. Entendeu? Mas o ponto que a gente quis levantar aqui, que a gente tem que respeitar o limite daquela pessoa, é porque vai vir, sim, vai vir muita coisa contra aquilo que você gostaria que fosse, mas não é. Naquele momento não é. Naquele momento. Mas pode melhorar. Porque tem coisas que eu mudei, né, que estão na minha essência, que eu mudei, na verdade, não que eu mudei drasticamente. Eu tive que mudar para ter uma melhora. Mas o que está na nossa essência a gente não consegue mudar. A gente consegue se adaptar e melhorar para aquela situação. O que eu vejo muitas vezes é o seguinte, que tem situações que a gente não é da nossa essência, mas sim é uma teimosia. E você leva aquela teimosia para frente. Isso precisa ser mudado. Por que precisa ser mudado? Porque você tem que olhar para aquela pessoa que está ao seu lado e concordar também o que precisa ser mudado.
Não é, Evelyn? Então, quantas coisas eu tive que mudar para o bem-estar do nosso casamento? Quantas coisas ela teve que mudar para o bem-estar do nosso casamento? Então, saber o limite daquela pessoa é de saber o seguinte, que existe uma essência daquela pessoa e tem coisas que ela não vai conseguir mudar e que você vai ter que se adaptar. Ah, mas são coisas difíceis? Aí tem que ver, tem que botar, tem que pontuar. Mas às vezes são coisas que ela, olhando para mim, diz o seguinte, poxa, é da essência dele, poxa. Eu consigo lidar com isso. Esse negócio dele falar da bagunça, né? Falou, citou ali brincando do guarda-roupa, mas é isso mesmo. Porque assim, também tem da inclinação do temperamento, tem da forja da educação, tem várias coisas. Por exemplo, meu pai é extremamente organizado e minha mãe já tende a ir para esse lado mais de bagunça. Quem ficava comigo o dia todo? Era meu pai ou era minha mãe? Era minha mãe. Por mais que meu pai chegasse, corrigisse, confrontasse a minha mãe, se as crianças não estão arrumando guarda-roupa, a cama chega em casa, a cama tá bagunçada, quem passava o dia, quem dava o exemplo era a mãe. Entende? Então, eu sou a bagunceira aqui em casa, o meu marido é organizado. Eu cobro eles, mas eu tenho um marido que faz, né? Nesse sentido. Pra fechar com um exemplo, assim, do que você falou até agora. Uhum. Então, ele faz. Então, por mais que meus filhos vê a minha inclinação pra bagunça, eu digo, olha, da mãe tá bagunçado, mas eu quero que faça. Ah, mas é pra arrumar teu guarda-roupa. O teu pai vai chegar, vai olhar e vai fazer. Aí vai ao encontro também do que eu falei, porque tu teve que mudar algumas coisas. Sim. Houve nesses 15 anos de casamento, houve um equilíbrio. Eu precisei me tornar uma mulher mais organizada, ainda que eu continue bagunceira, porque isso não é nato meu, não é uma inclinação com facilidade. Tá na tua essência. Tá na minha essência a bagunça. Tá na tua criação, né? Então tá enraizado em ti. Eu costumo dizer assim, ó, eu sei exatamente no cantinho da bagunça que tá aquela blusa que eu quero agora. Se eu meter a mão no guarda-roupa, eu acho. Exemplo, tá? Não é exemplo, é verdade. Para, Anderson. Eu quero exatamente... Tu quer me queimar, mas minha seguidora? Tô brincando. Eu mesmo me queimo, né? Não preciso. Tu mesmo mas assim, queimou. ó, hoje, por exemplo, vocês viram o story lá do sapato? O sapateiro lá que eu peguei, fechei bem rápido a cortina. Ali é o sapateiro, gente. Sapateiro de 3 mulheres dentro. Não é nem dos homens. Dos homens não tá ali naquela bagunça. É só o nosso. Pra te ver. Pra vocês verem. Vê se mostrar do nosso. Ai, para que o Francisco jogou tudo no chão hoje. Vai lá olhar. Mas é o Francisco. Ele tem 1 ano de idade. Então, assim, a pessoa que ela é bagunceira, ela se acha na bagunça, né? Ela dá uma desculpa pra ela que, ok, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu preciso criar, né, escrever, criar um produto digital, criar uma mentoria, sabe aonde é o melhor momento que eu encontro pra fazer as minhas criações? No momento que eu tô fazendo faxina. Que eu tiro tudo do guarda-roupa, que eu tiro tudo do sapateiro, que eu arrumo tudo as louças no armário. É nesse momento que eu estou organizando e botando cada coisa no seu devido lugar que a minha mente clareia. Pode parecer besteira, mas pra mim funciona assim. Então, eu precisei me encontrar na organização, vendo que eu me torno mais produtiva dentro da organização, e o Anderson precisou flexibilizar, porque ele era um chato. Ele não podia ver um fio de cabelo no banheiro que ele surtava. Né? Aquela coisa da toalha molhada, da tampinha da pasta de dente aberta, entendeu? Quem fazia tudo isso era eu, não era ele. Isso é importante falar, porque às vezes está muito estereotipado que o homem é o bagunceiro, que o homem... Não, isso é de pessoa para pessoa. E nós precisamos alinhar essa balança, para não pender muito para um lado ou não pender muito para o outro. Sim. Então, é uma construção de criar a nossa própria cultura familiar. Então, ele tinha uma cultura muito organizada na casa da família dele e eu tinha uma cultura mais bagunceirinha na minha. Então, o que a gente precisou fazer? De bagunça, uma bagunceirinha. Não quis. É porque você às vezes fala bagunça, às vezes a pessoa imagina porque não quer espantar as pessoas. Não, Anderson, é porque as pessoas têm um preconceito de achar que a bagunça tá atrelada à sujeira, tá atrelada à eu não penso porquice. Eu pensava quando eu escutava alguma coisa nesse sentido de bagunça,
Eu atrelava já na minha cabeça que bagunça estava associado à falta Não, de... relaxamento, relaxa. Tipo assim, ai, que gente relaxada, entendeu? O que significa que é gente relaxada? Para algumas pessoas, uma pessoa bagunceira, ela é relaxada. Para algumas pessoas, relaxada significa uma pessoa porca mesmo. Que não limpa, que não lava, que as roupas estão com cheiro de azedo. Eu sou bagunceira, mas as minhas coisas são tudo cheirosinha, entende? Consegue entender a diferença, perceber a diferença? Então, a gente vai nessa dinâmica do início do casamento se ajustando. A Lauren botou ali, se autoconhecendo. Né? E nesse autoconhecimento a gente vai começando a dar os passos concretos em busca da virtude. Porque agora casei não significa nada se você simplesmente pensar, casei, ok, vida que segue. Eu vou continuar trabalhando, ela vai continuar pagando boleto, a gente vai continuar se ajudando e a nossa vida vai seguir pra frente. Ou não. Ou não. Ou agora casei. É bem provável que não. Agora casei. Não é assim que eu quero viver. O que eu tenho que fazer? Como que eu posso fazer? É isso aí. Então, é nesses primeiros anos que a gente tem que começar a pensar e alicerçar esse casamento. Né? Um ponto que eu coloquei aqui que vai dar um falatório, né? Tipo assim, ó, dinheiro versus despesas são dos dois. Olha a mentalidade que eu já presenciei em vários relacionamentos. Meu Deus Casa, do cada um céu. tem uma conta? Cada um tem uma conta. A mulher paga a conta de luz, o homem paga a conta de água, o homem bota gasolina e a mulher não bota gasolina. Aí olha como Ele faz o mercado. Ele faz o mercado num mês e ela não faz no outro, e ela faz no outro. Olha a loucura que é isso. Eles saem pra jantar, ela paga metade, ele paga outra metade. Não tem isso. Tu deve estar pensando assim, mas Anderson, aí eu tô fazendo hoje, tá dando certo. Cara, Tem não outra fica também, nessa mentalidade. tem outra modalidade. Qual? Ele paga as contas e ela junta o dinheiro pras férias. Mas é uma loucura, entendeu? A mentalidade tem que mudar. É o seguinte, é um só. Nós somos uma só carne. E tem o pior de todos. Ele trabalha, paga todas as contas da casa, cuida da minha vida toda financeira, mas o meu trabalho é pra mim. O que eu tiver de dinheiro no meu trabalho é pra eu gastar comigo. Ela compra só roupa, ela compra só calçado, ela compra só maquiagem, ela só sai com o dinheiro dela pra tomar um vinhozinho com as amigas. O dinheiro dela é só para ela, porque o marido disse, não, então tá, tu trabalha pra ter o teu dinheiro. Ele não paga nada pra ela, entendeu? Ele não compra um batom pra ela, não dá um presente pra ela porque ela tem o dinheiro dela. Olha a mentalidade. Isso tudo eu escuto, tá? Desculpa se você faz isso e tá dando certo, e desculpa tá falando assim, mas eu vejo assim, ó. Eu vejo que existe uma coisa que a gente tem que aprender. Que quando a gente casa, nós somos uma só carne. Então, o famoso dinheiro. O dinheiro dele é nosso e o meu é meu. É isso aí. A gente tem que pensar em mudar essa mentalidade. É tudo um só. Né? Mas aí tem aquilo lá, mas eu ganho mais que ela. E o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? As despesas têm que ser uma só. A conta tem que ser uma só. Mas pode ter uma conta porque tu recebe em Itaú, ou tu recebe no Banco do Brasil. Beleza, pode ter uma conta só. Mas o gasto, ele pertence aos dois. O dinheiro pertence aos dois. Porque tem o seguinte, o dinheiro, ele faz bem. Faz muito bem. E a gente precisa dele. Mas quando a gente tem essa mentalidade de divisão, ele começa a ficar ruim. Porque você vai começar a cobrar. Tu imagina o seguinte, eu boto só gasolina no carro. A Evelyn não bota gasolina no carro. Aí eles brigam. Aí a gente briga. Aí a Evelyn precisa dar uma volta. Aí eu vou dizer assim, não vamos dar uma volta, mas Fui não... eu que botei dinheiro. Eu botei a gasolina. Tu não e sai essa, do carro da garagem. Não, e essa gasolina é pro mês todo. Eu não vou botar mais gasolina. Mas Anderson, nós temos que ir em tal lugar. Não, aí não posso. Então vamos de Bota ônibus. gasolina tu, então. Então bota gasolina ou a gente vai de ônibus. Olha a mentalidade. Isso acontece. Acontece. Tá? Isso que eu tô falando pra vocês. Casais se separam por causa conta disso. A gente tem que parar, tem que quebrar isso. Essa mentalidade mundana que a gente tem na nossa cabeça. Dizer o seguinte, cada um separa e
Hoje quem vai pagar é ela, hoje quem vai pagar é ele, vamos fazer um lanche, é eu que pago, não, é tu que paga. Não, é tudo um só. Entendeu? A gente tem que aprender isso. Porque hoje está dando certo. Mas lembra das consequências? Quando a gente tem coisas, atitudes erradas, dando certo, a consequência vai vir. Quando a gente tem atitudes boas, as nossas consequências vão vir e são boas eternamente. Tá?